Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Poucos conhecem o caso de Betty Anderson Luca, que é no mínimo intrigante. Aconteceu em uma cidadezinha de Massachusetts. No final dos anos 70, foi publicado um livro sobre os seus encontros com os cinzas, proporcionando a ela a chance de participar de muitos programas de rádio e entrevistas na TV. Nascida em 1937, Betty sempre se interessou pelo mundo das artes. Ela teve 7 filhos do primeiro casamento e, quando seu marido faleceu com um derrame, ela conheceu Bob Luca, que tornou-se seu segundo marido em 1977. Em 25 de janeiro de 1967, Betty estava em casa com seus 7 filhos e seu pai. Por volta das 6:30 da tarde, ela estava na cozinha, atarefada e focada em fazer o jantar. Foi então que as luzes da casa começaram a piscar e, em segundos, a janela da cozinha foi atingida por um feixe de luz vermelha. Logo depois, a casa ficou totalmente às escuras. As crianças ficaram apavoradas e Betty tentava acalmá-las. Seu pai foi olhar de onde tinha vindo o feixe de luz. Quando olhou pela janela, viu 5 humanoides caminhando em direção à casa. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, os seres entraram, atravessando a porta da frente, deixando todos em choque. Além disso, como já temos visto em filmes de ficção, todos ficaram em estado de suspensão, menos Betty. Ela descreveu como eram os seres: pequenos, 1,5 metro de altura, cabeça em formato de pera, cinzas, com olhos pretos, longos e amendoados, buracos no lugar do nariz, e a boca era muito pequena. Tinham apenas 3 dedos e usavam uma roupa justa azul. Betty estava muito assustada, preocupada com a sua família. Eles então tiraram do estado de suspensão uma das suas filhas de 11 anos. Mas apesar disso, eles levaram Betty para o lado de fora, onde havia uma enorme nave que não fazia nenhum tipo de barulho. Ela não emitia ruído algum. Na nave entraram Betty e mais 3 seres. 2 ficaram com a família. A nave se ergueu e se fundiu à outra, que seria a nave-mãe. E ali, dentro dessa nave-mãe, Betty passou por exames feitos com equipamentos que ela nunca tinha visto. E depois dos exames, que foram um pouco dolorosos, permitiram que ela andasse um pouco pela nave e depois de 4 horas a trouxeram de volta. A colocaram em casa, tiraram a família do estado de suspensão e os 5 seres foram embora como chegaram. Entretanto, antes de tirarem a família dessa suspensão, colocaram todos deitados. Quando acordaram, até a Betty não lembravam de tudo, tinham flashes do que tinha acontecido. Betty só lembrou de tudo anos depois, após uma sessão de hipnose. Ela e a família, então, procuraram ajuda com investigadores, ufólogos, porque todos tinham sonhos recorrentes, dificuldades de concentração e, assim, começaram a estudar o seu caso. Que estudou seu caso, Raymond Fowler, publicou um livro com os relatos de Betty, entrevistas com a família
e relatos de pessoas que testemunharam o que aconteceu, e isso depois de 8 anos. Exames foram feitos para verificar a saúde mental e física de Beth e ela não apresentava nenhum dano. Ela também foi submetida a novos exames. Engenheiros espaciais a entrevistaram porque seus desenhos eram surpreendentes. E no final, foi também entrevistada pela MUFON, a Mutual UFO Network. Descobriram que Beth e sua filha, que foi tirada do transe, conseguiam lembrar de todos os detalhes daquela noite. Na hipnose, Beth falava outro idioma que não existe em nosso planeta. Ela e a filha passaram nos testes de hipnose, no detector de mentiras e pelos testes psiquiátricos. Beth disse que depois do ocorrido, sua filha veio falar com ela sobre sonhos que estava tendo. Anos mais tarde, seu pai lembrou do ocorrido, flashes, mas não quis se envolver e aconselhou a filha que não contasse nada a ninguém, pois ele tinha medo de que o governo tomasse alguma atitude contrária. E ela diz: eu não sabia absolutamente nada sobre OVNIs. Eu precisei de ajuda porque já não sabia se estava imaginando ou enlouquecendo com tudo que invadia minha mente. Creio que minha experiência me tornou mais consciente das complexidades da vida. Como um rio, ela flui calmamente para despertar a humanidade em relação à harmonia. Quanto mais aprendermos sobre o desconhecido, poderemos compreender mais sobre quem somos. Enfrentar experiências novas e incomuns abre uma porta para conhecer esse mundo oculto que nos rodeia. Sim, sou cristã, minha fé tem sido a coisa mais importante da minha vida, mas quando eu vi os cinzas, eles não pareciam anjos. Mas eu creio que antes que os céus e a terra fossem feitos, eles foram feitos espiritualmente primeiro, porque as coisas não tinham forma, eram vazias. Na verdade, elas só apareceram depois que ganharam forma. Nossa existência como seres humanos surgiu quando ganhamos um corpo físico. Essas são as porcas e os parafusos das coisas. Ninguém pode existir sem ter sido antes uma essência. Quando olhamos para os OVNIs, vemos apenas a forma material. Precisamos olhar para o invisível, para as essências, até as nossas, aquilo que não podemos ver. Para compreender o fenômeno OVNI, a espiritualidade precisa existir. Beth veio a falecer em 2022. O que você achou da experiência dela e essas palavras que ela disse em uma entrevista ressoam com você? Como você vê essas palavras ditas pela Beth depois de passar por uma experiência tão traumatizante, com os cinzas envolvendo a sua família e depois lembrando de tudo que passou e ainda entender de uma forma consciente os mistérios do universo? Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que têm apoiado o canal de outras formas. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.